Olá, amigos e amigas do conhecimento. A aula de hoje vai falar da moral, dos valores e da ética dentro desse programa da filosofia do direito, que, em termos gerais, essa matéria é chamada de axiologia. Ponto de partida para tratarmos esse assunto é uma pergunta que se refere a toda a história da filosofia. Ela vem da antiga Grécia. Se o valor é descoberto ou se o valor é criado. Ou seja, para Platão, que faz a primeira reflexão em relação ao mundo das ideias, ele vai dizer que o valor é descoberto. Ou seja, para ele havia dois mundos, o mundo das ideias e o mundo real. O mundo das ideias concentrava as ideias perfeitas e o mundo real as práticas imperfeitas, porque eram cópias das ideias perfeitas. Nesse caso, então, o conhecimento já estaria em cada indivíduo e por isso que ele defendia a teoria da reminiscência, que bastaria a gente lembrar daquilo que passou em outras vidas e que o conhecimento viria à tona. Logo, o entendimento de Platão é que as ideias são inatas e nós então temos em si, contemos em nós não só as ideias, mas também os valores, os princípios, e tudo isso está guardado em nossa mente. Aristóteles já vê de maneira diferente. Aristóteles diz: os valores são criados, eles são formados a partir da nossa experiência, porque Aristóteles acreditava no mundo sensível. Nesse sentido, então, Aristóteles diz: não vem das ideias, ele vem das virtudes. As virtudes nascem conosco e elas estão permanentemente em desenvolvimento na medida em que fazemos a nossa experiência na história. Por isso é que nós temos, então, uma subdivisão em nós que não é de ideias e de sentidos, ela é a intelectualidade, o aspecto intelectual e o aspecto moral. No aspecto intelectual, Aristóteles valoriza muito a educação. Desenvolvemos as habilidades, desenvolvemos as nossas virtudes a partir do conhecimento, a partir do treinamento. Logo, a educação é fundamental porque para ele tudo precisa ser ensinado. Desde as ideias, a arte, a própria justiça precisava ser ensinada para que o cidadão tivesse noção daquilo que acontecia na vida. E no aspecto moral, então Aristóteles se vale da lógica. A lógica que está colocando em movimento os aspectos do comportamento, que estabelece uma ordem, um ordenamento nos nossos atos, que nós temos noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. E para isso ele toma o instrumento musical da lira para mostrar que as notas musicais ensinadas às crianças, elas têm justamente esse objetivo de fazer com que ela se dê conta de que há uma ordem estabelecida nas escalas musicais. Por isso, então, traduzindo isso para a vida, nós teríamos a facilidade e a noção de percebermos de que é importante respeitarmos as normas, respeitarmos as ordens sociais, porque elas nos ajudam a estabelecer um comportamento sintonizado com as demais pessoas. Já entrando na contemporaneidade, nós vamos ter o filósofo Immanuel Kant. Esse filósofo nos ajuda a perceber muito sobre a questão da ética e da moral, porque, na verdade, ele estudou bastante esses assuntos, tem um livro chamado A Metafísica dos Costumes, e aí é onde ele desenvolve toda a teoria da ética e da moral e dos valores, no sentido de oferecer, na época, como ele viveu as duas revoluções, a industrial e a francesa, oferecer à burguesia da época elementos para que compreendesse que aquelas mudanças necessitavam também de certas atitudes e de um certo ordenamento agora dos valores que não eram mais os valores do feudalismo, mas eram os valores que o capitalismo pretendia criar. Nesse sentido, então, o Kant cria um conceito que é de grande valia para compreendermos como a ética e os valores se desenvolvem.
e esse conceito ele chamou de cultura positiva. É um conceito bastante interessante porque ele se compõe de três elementos fundamentais. O elemento das habilidades, o elemento da prudência e o elemento da moralidade. Portanto, se tomarmos as explicações que ele dá, facilmente notamos que ele também volta aos filósofos antigos, e fundamentalmente Aristóteles, e nos traz presente a importância de agregarmos em nosso comportamento os hábitos, os treinamentos e fundamentalmente a educação. Então, no sentido das habilidades, ele diz, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades porque elas não nascem prontas, elas fazem parte da nossa natureza, como era a visão de Aristóteles da potencialidade. Nós temos potencialidades em nós que podemos desenvolvê-las a partir do nosso esforço. Agora, as habilidades não podem ser falseadas. O ser humano não pode tomar instrumentos para diminuir o seu empenho, fazendo com que a habilidade seja trambicada, no sentido de que ela não se desenvolva totalmente porque interpomos mediações que impedem esse desenvolvimento. Ele cita uma coisa muito simples, que é a andadeira que os pais davam aos filhos para que ele aprendesse a dar os primeiros passos. O Kant vai pegar isso como uma situação bastante incômoda, porque o pai quer ensinar o filho a andar, falsificando o esforço do filho, oferecendo a ele algo que ele possa ficar sentado fingindo que está andando. E por isso ele não aprenderia ou não veria os perigos que poderia cair quando andasse, porque a andadeira impedia. Hoje nós poderíamos usar outros exemplos, que é o caso das calculadoras que usamos para ensinar a fazer contas, fazer cálculos. Ela ajuda porque é mais rápido, mas ela impede que desenvolvamos a capacidade de fazer cálculos mentais. E também no sentido da memória, o computador tem dentro de si uma potencialidade enorme de guardar ideias, mas elas estão lá. É claro que eu sei que elas estão lá e quando preciso eu busco acessar essas informações, mas elas não são parte do meu entendimento. Por isso, então, seriam falsificações. Esses aspectos impedem que a gente desenvolva as nossas habilidades. E é claro que isso, levando para a ética e para a moral, também seria as tapeações que possivelmente relevamos os pequenos deslizes, porque achamos que eles não têm importância, e vamos em frente imaginando que a nossa conduta não é afetada pelos pequenos deslizes. No aspecto da prudência, se estabelece uma relação direta com as habilidades. O indivíduo que é imprudente é o indivíduo que desarruma a ordem social, desarruma os entendimentos sociais, e por isso ele cria uma desarmonia na convivência dos outros. Logo, prudente é um indivíduo que tem equilíbrio. Não tendo esse equilíbrio, nós temos problemas de comportamento e isso afeta a moral, afeta a ética e os valores, porque é lógico que vamos desenvolver algumas coisas que rompem os parâmetros. E ao romper esses parâmetros, possivelmente estamos incorrendo em erros e desvios. E o terceiro aspecto se refere à moralidade. Aí Kant desenvolve algo bastante profundo, porque na sua visão, a moralidade é algo que também passa pela educação. E ele vai dizer que nós temos um primeiro treinamento na família, ali onde aprendemos a ordem das coisas, porque começamos a descobrir pela orientação dos pais o horário para dormir, horário para brincar, horário para comer, horário para estudar. E isso daria para a criança as primeiras noções, que não são escritas, não são leis determinadas pelos códigos, mas é um comportamento cultural, está nessa cultura positiva familiar. Um segundo espaço é a escola, onde aprendemos a conviver socialmente, é a primeira relação social que temos com os nossos colegas de escola quando criança, e aí então aprendemos também a respeitá-los, porque temos alguns direitos, mas certamente na escola também nos obrigam a ter alguns deveres. E esses limites é que fazem com que compreendamos que a sociedade não é uma atividade permanente, que o nosso individualismo ou o nosso querer tem supremacia sobre a vontade dos outros. É preciso que se tenha um certo equilíbrio.
E na sequência, aí a convivência social, onde a gente já, numa idade mais avançada, vai aprender a conviver e desenvolver ações que estejam de acordo com os interesses coletivos. Então, são os três espaços que o Kant valoriza muito na moralidade para que possamos evoluir. No entanto, o Kant diz: nós precisamos entender que a nossa formação ela está voltada para um aspecto intelectual que nós temos, que nasce com a gente, que é o espaço dos juízos. Nos juízos é que se concentra essa dinamicidade de podermos compreender que isso é inato, porque nós nascemos com esse potencial de sermos bons ou de sermos maus também, mas nós nascemos fundamentalmente com a capacidade de julgar, assim como nascemos com a capacidade de respirar. O julgamento é uma forma da gente ver as coisas e tomar partido, tomar decisões sobre aquilo que achamos que é o mais adequado. Então, o Kant diz, nos juízos é que se localiza a capacidade de discernir aquilo que é certo e o que é errado. E como isso é inato, está na nossa natureza, automaticamente nós poderíamos ou podemos mesmo estando sozinhos, dizer se algo é certo ou errado. Não necessitamos da vigilância dos outros para compreender que certas atitudes são imorais ou vão contra a dignidade humana. Por isso, então, esse elemento é fundamental para que compreendamos que temos em nós, como dizia também Aristóteles, essa potência que pode vir a ser desenvolvida. Para que esses juízos se desenvolvam e que possamos ter essas orientações, o Kant diz, nós temos dois imperativos que nos orientam. O primeiro imperativo é o categórico e o segundo é o hipotético. No categórico se concentra essa relação da minha natureza. Aí eu não posso fazer muito, porque se já está em mim, é a priori, vem comigo no nascimento, eu posso e devo cumprir com essa referência que me é dada como dote. Nesse sentido, então, as minhas ações são feitas por dever. Não significa obrigação, que eu sou obrigado, coagido a fazer isso. Não. O dever é algo que vem baseado num outro princípio que ele vai chamar de boa vontade. A boa vontade é aquilo que fazemos, no sentido então de boa fé, de interesse, para fazer com que o outro tenha ou alcance a felicidade. E ele alcançando a felicidade, logicamente eu também me realizo e alcanço a minha. Então ele diz, haja sempre, em tal sentido, que a humanidade que existe em ti e no outro sejam usados sempre como fim e nunca como meio. Não pode ser utilizada a humanidade humana para alcançar objetivos particulares, para tentar coagir o outro ou extrair do outro esse interesse que temos. Então, para alcançar um bem que leve ao bem comum, impediria porque eu estou agindo de uma maneira equivocada. Logo, ele diz, eu devo agir por dever porque eu preciso fazer com que o outro alcance a felicidade. O que é a felicidade no conceito socrático, para voltarmos à Grécia Antiga? Sócrates nos diz, a felicidade é estar próximos do bom e do belo. Não é ter riquezas, não é ter privilégios, mas estar próximo do bom e do belo. Portanto, se temos essas duas coisas, nada nos faltará para sermos felizes. Há pessoas que não compreendem isso e, portanto, se apegam aos bens materiais, se apegam à exploração, usam as pessoas como meio para atingir os seus fins, usam a política, usam certas referências que fazem a diminuição e desviam esse objetivo da verdadeira felicidade. Por isso que ela não é para todos, então. A felicidade que alguns acham que tem é falsa, e aquele que poderia ser feliz, ele é impedido porque o outro lhe coloca um impedimento. Então, temos nessa referência o dever, isso moralmente nos ajuda para orientar também o nosso comportamento profissional, como
sujeitos da prática jurídica. O segundo imperativo ele chama de hipotético. Esse sim é a posteriori, ele vem depois do nosso nascimento. E na medida em que agimos na vida social, o Kant diz, aqui existem as nossas pretensões. Eu tenho uma pretensão de chegar a determinado fim e possivelmente aí está o problema. Porque quando eu tenho uma pretensão que está inadequado ao comportamento dos outros ou à aceitação dos outros, eu quebro, eu rompo com os princípios éticos. Então, as pretensões são necessárias. Eu preciso viver de planos, eu preciso viver de perspectivas. É claro que essas perspectivas podem ser frustradas por outros fatores, mas eu não posso passar por cima das combinações sociais para me beneficiar. Então, imagine uma situação como essa que estamos vivendo agora, na crise do coronavírus, que lá no início do ano alguém tenha estabelecido os planos para realizar nesse ano e agora percebe que entramos numas contradições que nos atrasam e que nos impedem e que possivelmente é preciso colocar um objetivo que não se tinha colocado no início do ano, que é o fundamental, de permanecer vivos. Ou seja, há uma ameaça de a qualquer momento um vírus invadir o nosso pulmão e nos tirar a vida. Isso não está longe de acontecer. E às vezes ele pode vir da pessoa que mais gostamos. É só não termos o cuidado suficiente para fazermos a higienização, porque as pessoas que mais gostamos são as que mais estão próximas de nós. E esse objetivo, essa pretensão, não estava colocada no início do ano. Vejam como essas coisas mudam muito rapidamente. E às vezes os nossos planos mirabolantes acabam sendo ameaçados por um simples vírus. E então essa pretensão, ela precisa ter o cuidado de ter a limitação. Nesse sentido, então, indo para a conclusão desse entendimento, o Kant nos diz, aí temos uma relação obrigatória, que é sabermos relacionar a ação moral e a ação legal. Na medida que soubermos relacionar as duas ações, nós vamos saber se temos a predisposição de práticas éticas e de valores ou se temos alguns desvios que precisam ser corrigidos. Então, vejam bem, se eu estou em um ambiente sozinho e vejo um objeto de valor que alguém tenha esquecido nesse local e eu me coloco diante desse objeto com vontade de obtê-lo para mim, no entanto, olho para um canto da sala e vejo que existe uma câmera filmadora e acabo então me demovendo, me desconvencendo dessa ideia e tomo a decisão então de fazer o certo. Agora eu vou levar esse objeto para a secretaria, eu vou levar para um lugar onde o proprietário possa vir a requerê-lo. Nesse momento contraditório, ninguém percebe que nós tivemos a tentativa primeira de ficar com o objeto, mas nós sabemos, existe uma pessoa que sabe que a tentação foi ficar com aquele objeto e possivelmente depois podemos até nos arrepender de dizer por que é que eu não fiquei com aquele objeto, eu não inventei uma forma de burlar aquela câmera filmadora. Bom, se fizermos isso, mesmo não tendo cometido um delito, nos apropriado de um objeto que não nos pertence, cometemos um ato imoral. Por quê? Porque tivemos a tentação de nos apropriar de algo que não nos pertencia. Nesse sentido, então, o Kant nos diz, aí precisamos de uma correção. Você precisa tomar cuidado porque em outra situação, não havendo a coação jurídica, não havendo a coação policial ou legal, você comete o erro. Você comete por quê? Porque está em você já essa predisposição de fazer o errado. Então, esse comportamento imoral não é difícil de cometê-lo. E na prática jurídica, o que é que isso tem a ver? Tem a ver de que, não tendo esses balizadores que nos fazem ter o entendimento do que é o certo, fazendo por dever para buscar a felicidade do outro ou dos outros, podemos usar a humanidade do outro para buscarmos fins para nós mesmos, ou seja, buscar satisfazer as nossas intenções. Então, aí o imperativo hipotético, ele
estaria com problema, porque a nossa prática social, ela não é uma prática coerente. Ela é uma prática que satisfaz os nossos desejos. E os nossos desejos nem sempre são os melhores para a coletividade. Por isso, meus alunos e alunas, continuemos com os nossos estudos e pensemos nessa questão. A ética precisa de vigilância permanente e ela precisa ser praticada cotidianamente para até se tornar um hábito que a gente o faça sem sentir que está fazendo. Muito obrigado.